prefeito de cidade no entorno do DF decreta estado de emergência. Carlos Capelli conta para nós qual cidade é essa e qual é a razão para a assinatura desse decreto. Capelli, é com você. Dani, Águas Lindas de Goiás. E por uma razão bastante trágica. A noite foi complicadíssima para os moradores aqui da região, principalmente pelo volume de água que caiu e a concentração de enxurrada fez um estrago absurdo. Para onde a gente olha, tem máquina da prefeitura tentando reconstruir alguma coisa. Esse aqui é o setor 8, a quadra 22 exatamente. E a rua foi toda destruída e a imagem que a gente tem do morador que mandou para a nossa redação é impressionante. Parece muito mais um rio do que qualquer outra coisa. E por que o estado de emergência? Porque a cidade precisa receber, de acordo com o prefeito, nesse caso, recurso do governo estadual e do próprio governo federal para que possa ser feita a reconstrução. Então são dois decretos que foram publicados essa manhã pelo prefeito Lucas Antonietti. O primeiro deles prevê o estado de emergência na cidade. Isso dá uma série de flexibilidade para que ele possa tomar muitas das decisões sem necessariamente passar, inclusive, pela aprovação da Câmara Municipal, inclusive com contratação de serviços emergenciais. O segundo foi a criação de um grupo de trabalho para a reconstrução da cidade. E é exatamente esse o nome que foi dado no decreto para essa situação que foi criada, um gabinete de crise para cuidar de tudo por aqui. A gente está vendo de novo um caminhão chegando, é mais um paliativo, o pessoal vai jogar terra para recompor todos os buracos que foram criados pela força da enxurrada nessa rua, mas como o próprio Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais pancadas e tempestades, inclusive de risco, para essa região, o que deve acontecer é que essa terra vai de novo, literalmente, por água abaixo. Lembrando que pelo menos 100 famílias, de acordo com a própria prefeitura, devem ser levadas para o Centro Integrado de Convivência do Idoso, que funciona aqui na cidade. E são muitos os problemas com os moradores. A gente vai agora, Dani, entrar em uma casa para vocês terem noção do que o pessoal tem passado por aqui. Esse que está sentado aqui, desolado da vida, é o Jailson. O Jailson, inclusive, me disse que paga R$600 de prestação por essa casa, que foi comprada da Caixa Econômica Federal. Jailson, boa tarde. Você pode mostrar, por gentileza, os problemas que você tem aqui dentro? E ele não consegue mais morar. A enchente que aconteceu aqui em 2022 provocou estrago aqui de tudo quanto é jeito. Esse aqui é um buraco que apareceu bem no meio da copa dele, que está conjugada com a cozinha. E se a gente andar pela casa toda, o cenário vai ser exatamente o mesmo. O quarto é até uma judiação, guarda-roupas novinho, e está tudo jogado pelo chão e sujo pela enxurrada que invadiu tudo por aqui. Jair, você está morando onde hoje, meu cara? Rapaz, eu moro aqui nesse mesmo conjunto. Eu pago aluguel R$1.000 já tem 3 anos. E pagando aqui a Caixa também, a casa da Caixa, né? E o que tipo de... pagando sem morar. Eu estou pagando a coisa sem usar. E que tipo de resposta é dada? A Caixa, tipo assim, eu estou com os contratos tudo aqui registrado, né, em cartório. O que eles respondem para você? Ela não quer pagar, não quer me ressarcir o que eu perdi. Não, até hoje não veio aqui olhar a casa, entendeu? Só que veio foi um engenheiro da Caixa, ele fez um laudo, mandou para a Caixa e a Caixa não resolveu nada até hoje. E da prefeitura? Prefeitura também nada. Essa é a situação de quem vive aqui, Dani. Olha, é difícil até da gente descrever de tanta destruição dentro de um lugar só. E nesse caso aqui, conversando com os funcionários da própria prefeitura, eles disseram o seguinte, que essa região era uma fazenda. O que aconteceu foi que as empresas fizeram o fracionamento do terreno, fizeram o aterro, construíram as casas e venderam através do projeto Minha Casa Minha Vida
para quem tinha o interesse e a necessidade, logicamente, de moradia. E, nesse caso, acabou que foi tudo feito de uma forma não dimensionada como deveria. A rede de água pluvial não comporta a vazão. Essa é uma parte mais baixa da cidade e, logicamente, tudo que cai de chuva lá em cima acaba vindo parar nessa região aqui. Mais um caminhão de terra, mais uma tentativa de amenizar o sofrimento do pessoal por aqui. E lá no final da rua, a gente sabe que tem uma galeria gigantesca que absorve toda essa demanda e não tem o que fazer. Ela, inclusive, já foi toda destruída pela força da enxurrada. As manilhas foram todas arrastadas e, olha, problemas no hospital estadual da cidade, onde os próprios funcionários, enfermeiros, tiveram que puxar a água do corredor, inclusive na unidade de terapia intensiva, durante a madrugada. Teve também o teto, parte dele, do Hospital Bom Jesus, aqui na cidade, que desabou e o pessoal precisou, inclusive, ser removido. A gente tem imagens aí da UPA, que também acabou sendo inundada. Enfim, é uma situação, Dani, muito triste, que a gente fica por entender por que se leva tanto tempo para tomar uma atitude e que as obras sejam de fato definitivas, que elas possam trazer a segurança e a tranquilidade. A imagem que a gente tem dessa rua onde eu estou nesse exato momento é impressionante. Não era uma enxurrada, era um rio que descia com força. E qualquer pessoa que se propusesse a sair de casa para ir para algum lugar, corria literalmente o risco de ser arrastado pela força da água e, olha, sabe Deus lá o que aconteceria. A gente tem, nesse caso aqui, cerca de 300 mil habitantes. A cidade literalmente parou. As pessoas estão à procura de informação, de apoio da prefeitura. É um estado literalmente de emergência, eu diria até de calamidade. Os hospitais agora voltaram a operar normalmente. Graças a Deus o sol veio forte, mas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem previsão de mais chuva para esse fim de tarde, inclusive. Isso significa que o sofrimento de quem mora nessa região do entorno vai continuar e, olha, não deve terminar tão cedo, porque por todos os lugares falta estrutura. A água pluvial não é captada da forma correta e, por isso, acaba acontecendo essa tragédia toda por aqui. E olha, por onde a gente caminhar, a gente vai ter uma história para contar, viu, Dani? Estou te ouvindo. Capelli, eu estou impressionada, essas imagens aí dentro da casa desse homem, com o tamanho dos buracos, é de ficar realmente assim, estarrecido com a situação que esses moradores estão vivendo aí. E o prefeito, ele fez o que esse tempo todo, gente? Porque a gente sabe que nessa época do ano as chuvas vêm e elas vêm forte. Tinha que ter um preparo, né, antes que essas chuvas viessem, para que esses moradores não vivessem essa situação desumana, que é o que eles estão vivendo aí, viu, Capelli? Olha, Dani, que imagem que a gente tem. A máquina da prefeitura empurrando terra para tapar o buraco de uma casa que está literalmente isolada e o senhor, que é morador aqui, tocando a vida do jeito que dá. Está recompondo. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Como é que é o nome do senhor, por gentileza? Osmar. Senhor Osmar, o que o senhor está fazendo aqui? Mas eu estou tentando montar uma escada ali. Estou fazendo uma obra aí para ver se melhora um pouco, né? A vida não pode parar. Pode não, ué. Parar não. Quanto tempo o senhor vive aqui? 15 anos. O problema é sempre o mesmo. O mesmo. Sempre o mesmo. Você vê aí, ó. Aqui já tem alguns carros que estão interditados, tá dentro da garagem, não pode sair, né? O meu mesmo está na vizinha aqui, não pode sair porque está interditado, né? A rua aí, como é que tá? Ainda assim, o senhor continua com fé, construindo, acreditando que as coisas devem mudar. Com certeza. A minha esposa pega o ônibus lá em cima. A gente tem que sair com o carro aqui de manhã aqui, para deixar ela lá em cima, porque aqui tem vários assaltos, essas coisas, mas como é que sai? Como é que sai com um carro desse jeito aí? Senhor Osmar, Subiu de pé. muito obrigado, senhor, pela entrevista, viu? Agradeço a imensa gentileza em falar ao vivo conosco aqui.
E é essa história, a gente mostra a máquina trabalhando e como a gente já ouviu muitas vezes, né, Dani? Brasileiro parece que tem que ser estudado por algum instituto muito específico, porque olha, a situação na porta da casa está extremamente comprometida e ele está ali na fé, cortando a madeira, fazendo o encaixotamento para poder seguir construindo a casa dele. Ele está nessa peleja tem 15 anos. Esse aqui é exatamente o final da rua e a gente pode ter a exata dimensão do problema, que ele pode ser ainda muito maior do que o que a gente está conseguindo mostrar nesse exato momento. Humberto, eu vou pedir para você passar pelo lado de cima e eu vou acelerar por essa parte aqui, porque toda a água dessa região da cidade, que seria o lado esquerdo de quem chega entre o sentido Brasília e Águas Lindas de Goiás, basicamente migra para cá. E aí, o que acontece? Desce todo tipo de sujeira, detrito, entulho, terra, inclusive que a prefeitura está colocando ali. E vem parar exatamente dentro dessa cratera que já se formou aqui. Gigantesca, inclusive. Seguramente tem, nesse momento, uns 10 metros de profundidade. Os tubulões, as manilhas, tudo foi arrastado pela força da correnteza aí para baixo. Tem uma árvore de todo tamanho ali, também não resistiu. E o caminho dessa água que está descendo aqui é exatamente o Rio Descoberto, que é inclusive um dos fornecedores de água potável para você que está aí em casa poder beber, você que está aí no sossego do seu lar. Enfim, essa é uma situação, Dani, que pelo jeito ainda vai se arrastar por muito tempo nessa região aqui do entorno do DF. Eu fico por aqui. Muito tempo, viu, Capelli? Situação dificílima. E a minha preocupação maior, Capelli, é porque tem previsão de chuva, como a gente mostrou. Então, eu desejo muita boa sorte a esses moradores. Obrigada, Capelli.